Boa tarde a todos. Dando continuidade às palestras desta tarde, nós queremos apresentar o palestrante Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas de São Paulo, atua nas áreas de neurociências, clínica médica e psiquiatria. É diretor clínico do Pineal Mind Instituto de Saúde, neurocientista e idealizador e diretor do projeto Uni Espírito. Com a palavra, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, com o tema Depressão, Ansiedade e Fobias. Não? Retificando, é a glândula pineal, novos conceitos e avanço nas pesquisas. Certo? Certo. Já retifiquei, doutor Sérgio. Deixa que eu ligo para o senhor. Obrigado. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado ao Dorival, toda a universidade aqui, pela possibilidade de estar falando. E eu vou expor para vocês alguns dados de minhas pesquisas. Uma parte dessas pesquisas eu fiz no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A outra parte eu fiz no meu consultório e em conjunto com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu tive interesse de estudar a glândula pineal porque René Descartes, há 400 anos atrás, cerca de 400 anos atrás, disse que é o ponto onde a alma se liga ao corpo, assim como diziam os hindus. E eu achei curiosa a observação e pensei, que será que tem nessa glândula pineal que poderia justificar essa questão, não é? Essa é a história oficial, viu, Dorival? Mas eu vou contar a história verdadeira. Eu vou seguir o conselho da Lucy e vou falar. Eu me formei em medicina e depois eu dividia meu tempo entre a clínica médica e eu estudava física no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Por 4 anos fiquei no departamento de Física Matemática, trabalhando teorias de campo de DNA. E nesse meio tempo eu ministrei algumas aulas na Faculdade de Medicina. Uma delas foi no Instituto do Coração, sobre genética em cardiologia, porque eu estudava DNA e, portanto, tinha uma boa formação nessa área de genética. E eu me recordo uma vez que, dando uma aula sobre genética do coração, eu disse, esses genes não vão funcionar se não tiver um espírito que induza o funcionamento deles. E naquela época estava hospitalizado no próprio Instituto do Coração, do HC, da Faculdade de Medicina, o professor Zerbini. Já ouviram falar do professor Zerbini? E ele mandou me chamar. Eu fiquei apavorado, falei, nossa, falei alguma coisa que não devia. E ele estava hospitalizado com câncer, já na fase terminal da vida dele. E ele disse assim, ouvi falar muito de suas aulas, não é? Eu falei, professor? Ele falou, gostei muito. Eu falei, então ele me aprovou nas observações. Até ele disse o seguinte, tenho 2 aulas ainda para dar e não vou poder porque não vou sair vivo dessa UTI. Você vai dar essas aulas. Eu dei as 2 últimas aulas do professor Zerbini, falando que o coração não se formava sem que o espírito estivesse
ali induzindo a embriogênese. E aí passou um tempo. E tinha um professor também na neurofisiologia, chamava Juarez Ricardo, professor titular de neurofisiologia. Ele, inclusive, que traduziu do russo a obra de Luria, que Luria, vocês sabem que foi o russo que fundou a neuropsicologia. E esse professor falava assim para mim, nós tomávamos café no centro acadêmico, dizia assim: Sérgio, tem um abismo entre a psicologia e a neurofisiologia. Precisa de fazer algum gancho entre uma coisa e outra. E passou um tempo, o professor Zerbini desencarnou, e o professor Juarez Ricardo também desencarnou. E aí eu estava na minha casa, eu morava numa kitnet, eu e minha esposa, comia no fogão de uma boca só, e eu tive uma alucinação. Então apareceu o professor Zerbini e o professor Juarez Ricardo na minha sala, assim. Eu falei: nossa, eu preciso tomar um remédio, eu estou alucinando. E aí eles disseram assim para mim: você precisa estudar a glândula pineal. Eu falei: imagina estudar a glândula pineal, um órgão vestigial, tem que voltar para a anatomia. Eu estou na anatomística, não estou na anatomia. De jeito nenhum, não, você precisa estudar. Você volta na universidade, vai no departamento de anatomia e vai estudar a glândula pineal. Eu falei: mas isso não é um assunto que me atrai, porque eu estava na física quântica, estudar anatomia em cadáver já tinha passado muito tempo de Versalhes isso, né? E aí eu deixei quieto. Aí passou um tempo, alguns meses, uma professora da anatomia, eu a encontrei numa palestra espírita, e me surpreendi, falei: olha, professora, a senhora aqui, professora titular de neuroanatomia veterinária, a professora Ivênia Santos Prada. Aí ela estava com uma outra professora titular de anatomia também, da Universidade Federal, e as duas estavam e vieram ter comigo. Falaram: Sérgio, você precisa pesquisar a glândula pineal, nós estamos precisando de uma pessoa no departamento para pesquisar. Eu falei: não é possível, a minha alucinação se vivificou aqui não é? Eu falei: vai ver, eu tenho mesmo que ir pesquisar a glândula pineal. E aí eu fui na anatomia lá da medicina e falei: olha, eu quero pesquisar a glândula pineal. Eles falaram: você precisa fazer pós-graduação, mestrado, doutorado para pesquisar, mas nós não temos linha de pesquisa em pineal, nós só temos, e desfilou uma série de infinitas pesquisas, mas sobre pineal não tinha. Eu falei: não, mas para mim eu só vou fazer a pós-graduação se puder estudar pineal, porque eu vim aqui para estudar pineal, sem contar a história toda, porque eu achava que eu estava maluco, iam perceber que era verdade isso. E aí um professor, subrepticiamente, entendeu a situação, espiritualista inclusive, e me deu espaço para eu pesquisar, e aí foi. Aí saiu a pesquisa que eu vou mostrar para vocês, e os derivativos dela, tá? Então, mas vocês não contam para ninguém isso que eu falei para vocês, vale a primeira história. Então, antes disso, eu vou passar alguns conceitos que são importantes, porque essa aula eu dei no Hospital das Clínicas, então eu tive que adaptar para o pensamento do pessoal lá da medicina. Vamos ao primeiro quadro. Esse é um livro do Jeffrey Schwartz, de uma universidade americana, e ele fala uma história que foi publicada numa revista científica que eu achei muito interessante de colocar aí. Eu vou contar para vocês. É uma paródia, porque normalmente se faz chacota do espiritualista, mas hoje em dia, dentro da própria alçada da ciência, já existe chacota dos materialistas. Então a história é a seguinte, é uma fábula, né, vamos dizer assim. Havia um planeta que havia recebido um sinal aqui da Terra, e o